obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos de estarmos aqui te adorando. Obrigada por cada momento deste culto. E nesse momento eu quero te apresentar, Senhor, a vida do Eliedson. Senhor Deus, usa a vida do teu filho, Deus. Direciona cada palavra, Senhor. Que ele seja usado por ti, Senhor. Ó Deus, direciona a vida dele, usa a vida dele, Pai. E eu te peço, prepara os nossos corações, que nada venha tirar a nossa atenção, Pai. E eu te peço, Deus, que possamos escutar, entender, Senhor. Ó Deus, que realmente possamos sair transformados nessa noite. Que essa noite seja noite de transformação, de libertação. Que possamos realmente estar aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Vivendo, Senhor, a Tua palavra e ensinando. Ó Deus, fala com cada um de nós. Continua falando, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E vamos abrir nossas Bíblias no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1. Você que está em casa, se tiver uma Bíblia próximo, não deixe de abrir sua Bíblia, acompanhar. E tente ao máximo concentrar sua atenção na mensagem do Senhor Jesus, nessa mensagem revelada para nós, que nós temos o privilégio de meditar, compartilhar do que o Senhor Jesus tem nos ensinado através desse livro tão maravilhoso. E Apocalipse, a partir do versículo 1, capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E o verso 3 diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Vamos ficar por enquanto aqui nesse versículo 3. E quando João escreveu essas palavras que a gente acabou de ler, falando que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo, que se trata de coisas que em breve há de acontecer, também que ele fala que ele dá o testemunho de tudo o que aprendeu com o próprio Senhor Jesus, testemunho da palavra de Deus. Mas o que é mais interessante de tudo isso que a gente leu é quando ele diz no verso 3, que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Eu queria que você, essa noite, entendesse a dimensão desse versículo 3. Quando ele começa dizendo: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem. A primeira pergunta, que é muito interessante quando a gente lê a Bíblia, questionando o que realmente o autor está querendo dizer. Mas para que a gente encontre a resposta mais precisa, uma resposta mais exata, a gente precisa se colocar um pouco no lugar do autor, na época em que foi escrito, e com qual intenção João, o apóstolo amado de Jesus, ele escreveu, ele enviou estas cartas às 7 igrejas, que é o tema central da revelação de Jesus Cristo dadas a essas igrejas. Então a gente primeiramente entende que João ele escreveu numa época mais difícil, talvez seja considerada a época de maior perseguição àqueles que diziam confessar Jesus Cristo como Salvador. Porque é justamente nessa época em que haviam mais mortes, mais perseguições, e tudo isso se concentrava no Império Romano, que era o império que ele prevalecia diante de todos os outros impérios onde ele chegava e dominava.
E ele começou com uma grande perseguição aos cristãos, aos primeiros cristãos. Agora imagina João preso numa ilha em que ele é o último dos apóstolos e que todos os seus irmãos já haviam morrido por causa do Evangelho. Em outras mensagens falamos que João, ele também foi jogado no caldeirão fervendo para ser morto, mais um mártir. Mas ele saiu ileso. Deus deu a ele o livramento para que ele pudesse testemunhar tudo isso que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Não só no Apocalipse, mas ele também escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e também as cartas de João. Tudo nesse mesmo período, aproximadamente 90 a 100, ao ano 100 depois de Cristo. Ou seja, imaginamos que ele já esteja bem velhinho, bem debilitado por tudo que sofreu, por todas as perseguições, as prisões. Mas mesmo assim, ele tanto amou o Senhor Jesus que ele não esqueceu da mensagem de Cristo. Porque é bem importante a gente entender essa noite, quando ele destaca nesse versículo 3, duas frases. A primeira é: feliz aquele que lê. Porque a gente entende que naquela época eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham acesso à Bíblia. E eles iam às sinagogas para ouvir os sacerdotes, os mestres da lei, ensinar sobre as Escrituras. Como eles não tinham leitura, eles tinham que ao máximo gravar. Por isso que na segunda frase ele diz: felizes aqueles que ouvem e guardam. Uma pessoa lê e ela é feliz, ela é privilegiada por ler aquelas Escrituras, a mensagem do Senhor para aquele povo. E felizes aqueles que ouvem, e ao mesmo tempo eles têm que guardar aquilo que eles ouvem. Enquanto existia tantos martírios naquela época, João perdendo todos os seus irmãos, algo que a gente aprende essa noite, de grande importância para você que é um discípulo de Jesus, que foi chamado por Jesus, você foi resgatado por Ele, você tem sido capacitado para fazer outros discípulos nesse lugar, onde você estiver, no seu trabalho, com sua família, seus familiares. Todo o tempo é necessário entender a mensagem poderosa, transformadora do Evangelho, e principalmente amar as vidas que nos rodeiam. Estar sempre ciente que precisamos ter o olhar de Cristo para aquelas pessoas, o mesmo olhar que João aprendeu do próprio Cristo, e se colocar no lugar delas, saber que elas ainda não conhecem a verdade do Evangelho, e que elas estão caminhando, como o próprio Senhor Jesus diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele, e que essas pessoas sem Cristo estão caminhando para a condenação eterna. E se amamos essas pessoas, não podemos desistir de orar, de aproveitar cada oportunidade ao máximo para testemunhar do que o Senhor fez na nossa vida, e principalmente o que eu gostaria de destacar essa noite: ter na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios a mensagem muito forte, muito poderosa e muito presente na nossa vida do Senhor Jesus Cristo. Porque veja bem, quando João ele diz feliz é aquele que lê, outras versões, talvez você esteja acompanhando em casa também na sua Bíblia, a palavra bem-aventurado. Para quem já leu ou já ouviu a mensagem do Senhor Jesus, sabe que a palavra bem-aventurado é uma palavra muito constante nas palavras do Senhor Jesus, nos seus discursos. E quando ele diz bem-aventurado, por exemplo, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança, a terra prometida, o paraíso de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Quando Jesus diz isso, meus irmãos, ele está falando bem-aventurado. É uma felicidade eterna. É uma felicidade que ela começa nesse mundo com Cristo
e ela continua, ela é duradoura, ela prevalece. Não é algo passageiro, não é algo que as pessoas podem roubar de nós. É uma felicidade que tem a certeza e a esperança, por mais que a gente sofra, como João e os seus irmãos estavam sofrendo, sendo perseguidos e mortos. Eles não negavam o nome do Senhor Jesus, porque é esse nome que dava a eles essa felicidade, essa esperança, essa paz, que tudo isso vai passar e que nós estaremos para sempre com Ele. Nós o amamos e sendo amado por Ele, principalmente porque Ele nos amou primeiro. E aí nós aprendemos que para ser um discípulo, para amar as pessoas, é necessário não esquecer a mensagem do Senhor Jesus. É necessário que a mensagem do Senhor Jesus seja muito presente no nosso dia a dia, nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração. E aí vem um questionamento muito comum que eu ouço muito. Talvez você já tenha ouvido também, quando a gente fala sobre a importância de guardar no coração, de internalizar a mensagem de Jesus. As pessoas costumam falar, você talvez tenha dito isso também: eu não consigo memorizar um versículo. Eu tenho dificuldade para memorizar, para guardar, para falar. Não tenho o que falar. Quando eu estou diante de alguém, eu não sei o que falar. Por que será? Né? Porque aí vem a importância do que João está falando aqui. É necessário que a gente se esforce ao máximo para guardar aquilo que o Senhor Jesus falou. Eu lembro também que o próprio Jesus falou: bem-aventurado antes aqueles que ouvem e guardam os mandamentos do Senhor. Você vai ver agora, e você em casa também, que não é tão difícil. Talvez falte mais amor pelas palavras do Senhor. Talvez falte mais dedicação. Talvez você esteja gastando muito tempo naquilo que é passageiro. E talvez você ainda não tenha entendido a urgência, a quantidade de pessoas se perdendo. Para que você tenha uma palavra em todo momento para falar para alguém, uma palavra não de você, uma palavra não é sua, mas uma palavra do Senhor Jesus, uma palavra poderosa para que venha a alcançar o coração mais duro, assim como o meu, porque falo para vocês que nasci num lar cristão, mas mesmo assim, em determinados momentos da minha vida eu não tinha prazer nenhum em ler a Bíblia, em orar, em ir para a igreja. Mas algo transformou minha vida. Foi no momento que eu entendi que eu não devia apenas ler a Bíblia. Eu precisava guardar. E aquela mensagem poderosa do Senhor Jesus, ela foi entrando na minha vida de uma forma que ela era mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Ela se tornou a coisa mais importante para mim. Eu quero que seja para você. Se você é um discípulo de Jesus, se você ama Jesus, o que você tem mais de precioso está nas suas mãos agora nesse momento. É a mensagem de Cristo. A mensagem que traz vida eterna. A mensagem que nos traz esperança. Eu gostaria que a igreja se reúne nesse momento, a igreja que se encontra em casa reunida, acompanhando, ela possa tirar esse momento para se concentrar ao máximo nessa mensagem aqui do versículo 3. Que a gente possa gravar. Você vai sair daqui com esse versículo na sua mente, no seu coração. E você, a partir de hoje, vai começar um processo de internalizar a mensagem de Jesus. Porque se você é um discípulo de Jesus, você precisa gastar tempo, investir tempo na mensagem de Cristo. Você precisa amar a mensagem de Jesus. Ela precisa ser para você a coisa mais preciosa que você tem. Porque é ela que vai alcançar o seu coração e vai lhe transformar, e ela que vai alcançar o coração daquele que ainda não conhece a verdade. É simples. A primeira igreja que se reúne aqui nesse lugar vai repetir comigo apenas a primeira frase. Tá bom? Vamos lá? Diz assim. Você vai repetir sem ler, tá bom? Você vai só repetir comigo. Diz assim: feliz aquele que lê. Muito bem. Então a primeira frase desse verso, que você vai gravar não só esse verso, mas outros versos da Bíblia, outras palavras do Senhor Jesus, começa pela primeira frase. E você repete mais uma vez: feliz aquele
que lê. Né? Feliz é aquele que lê. 3 vezes. Pronto. E aí, quando você vai para a segunda frase, você vai entender que é necessário voltar para a primeira, tá bom? Porque no processo de aprendizado daquilo que está sendo escrito, não é decorar por decorar, tá bom? É você sempre voltar a lembrar. É isso que João fazia, tenho certeza. Sempre ele voltava a lembrar e principalmente ele sempre compartilhava com alguém. Ele estava sempre compartilhando essa mensagem de Cristo. Por isso ele conseguia gravar não só a mensagem que Jesus pediu para ele escrever aqui. Imagina só, irmãos. Ele escreveu tudo isso que ele ouviu do próprio Jesus, que está em Apocalipse, 21 capítulos. Ele escreveu o livro de João, mais 21 capítulos. E ele escreveu as cartas, mais uns 10 capítulos aí. Então imagina a quantidade de palavras que ele tinha que aprender, que ele tinha que internalizar, que ele tinha que escrever, que ele não podia esquecer. Então depois que você aprendeu a primeira frase, né, eu comecei a falar algumas coisas para a gente tentar lembrar. A igreja lembra? 1, 2, 3. Feliz aquele que lê. Muito bem. E a segunda frase? Vamos lá? E felizes aqueles que ouvem. E felizes aqueles que ouvem. Vamos tentar formar uma frase só. Feliz aquele que lê e felizes aqueles que ouvem. Agora só vocês. Felizes aqueles que lê, felizes aqueles que ouvem. É porque confunde um pouquinho, né? Mas a ideia é essa mesma. Feliz aquele que lê. Alguém está lendo, como eu estou lendo aqui para vocês, e vocês, felizes aqueles que ouvem, são os que ouvem, tá bom? E a terceira frase diz assim: e guardam o que nela está escrito. Vamos lá? E guardam o que nela está escrito. Mais uma vez. E guardam o que nela está escrito. Mas é uma mensagem muito poderosa. A gente precisa voltar, entender bem, né, o que ele está dizendo. Então, mais uma vez, é muito forte, né, irmão? Feliz Aquele que lê, felizes aqueles que ouvem. Algumas versões falam e guardam as coisas, não está errado. Mas aqui, no caso, eu pedi para vocês repetirem. E guardam o que nela está escrito. E guardam. Então vamos lá mais uma vez. Feliz aqueles que lê e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Muito bem. E a última frase é muito importante, que diz assim, ó: porque o tempo está próximo. Né? Olha olha só essa frase, como ela é importante para no dia a dia, quando a gente estiver com alguém, a gente lembrar dessa frase. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Que tempo próximo é esse? Porque mesmo Jesus falou que ele voltaria, ninguém sabe o momento, né? A hora, mas o tempo, irmãos, é o tempo que ele mesmo diz. Olha como João não esqueceu a mensagem de Jesus. Jesus, quando ele começou a pregar, ele fala: arrependam-se, porque o tempo está próximo. Porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o que está próximo? A mensagem de arrependimento. O tempo de se arrepender começou no momento que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, no momento em que elas conhecem a verdade e que elas devem se arrepender. Por quê? Porque realmente aí é forte. Se elas não se arrependerem, não vai ter desculpa. Porque a partir do momento que Jesus vem ao mundo, começa a pregar a mensagem que salva, que transforma, que liberta, a única mensagem que resgata o perdido do caminho da condenação, e ele não se arrepende, e ele ouve, ele conhece, tem a oportunidade de conhecer e não se arrepende, diante do Senhor, ele não tem mais desculpa. Essa é a verdade do Evangelho.
Nós temos hoje, você tem hoje, a oportunidade de dizer: eu sim, eu sou um pecador. Eu reconheço. Deus tem me mostrado, Deus tem falado comigo. Eu não posso fugir da responsabilidade de me converter desses maus caminhos. Eu não posso fazer como Adão e Eva, que diante do Senhor eles tiveram a oportunidade de reconhecer que erraram, mas eles preferiram não se reconhecer. O orgulho fez com que eles apontassem para o outro e não reconhecer o seu erro. É tempo, irmãos, de analisar como temos andado, de como temos vivido e como temos a oportunidade hoje de reconhecer nossos erros diante do Senhor e de entregar realmente nossas vidas e dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu reconheço que sou pecador, que preciso do Senhor na minha vida, que o Senhor é meu único Salvador, que sem o Senhor não há salvação. É por isso que você que está aqui essa noite, você que está nos acompanhando, por isso que você é feliz, bem-aventurado. Feliz é aquele que lê e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. As palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Você é feliz porque hoje você tem a oportunidade de ter uma esperança, de entregar a sua vida a Jesus e ter a esperança de vida eterna. Jesus também falou em seus discursos que bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por causa do nome dele, porque o reino dos céus pertence a essas pessoas. Bem-aventurados aqueles que por causa deles são injuriados, são insultados, são expulsos, são rejeitados, porque assim também aconteceu com os profetas, os homens de Deus que viveram antes de nós. Esse tempo que João está vivendo aqui, e eu gostaria que você, a partir desse momento, que você entende, que você tem a oportunidade hoje de meditar nas palavras do Senhor Jesus. Você começa um processo de aprendizado, ler um livro da Bíblia, meditar, como nós estamos fazendo aqui, a partir do capítulo 1. Você tem esse compromisso de todos os dias continuar ali, lendo um livro da Bíblia, meditando, aprendendo do próprio Jesus, um compromisso com Ele, uma aliança, um relacionamento de aprender com o próprio Senhor Jesus. Então, a partir desse processo de aprendizado, em que você vai internalizando a mensagem de Jesus, a mensagem poderosa, você vai fazer isso toda vez que você lê. Você vai separar um verso, vai separar uma mensagem do Senhor Jesus para memorizar, para guardar, para no momento que você estiver com alguém, sempre que tiver uma oportunidade, você vai compartilhar da mensagem poderosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos nesse momento, você que está em casa também. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem poderosa, que a tua mensagem, Senhor, a mensagem do Evangelho, transformadora, salvífica, que nos traz uma esperança, Senhor, que o Senhor um dia vai voltar, que o Senhor vai nos buscar a tua igreja, como louvamos no início, Senhor, que no momento o Senhor vem. E mesmo aquelas pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e elas não reconheceram que são pecadoras, não reconheceram que só o Senhor é santo, que só o Senhor, o nosso Salvador, elas estarão diante do Senhor e elas se prostrarão e elas confessarão que só o Senhor é Deus. Mas que não seja, Pai, tarde demais para essas pessoas. Que o Senhor cada vez mais nos incomode a orar por essas vidas, a interceder, ó Pai, todos os dias por cada pessoa da nossa família, da nossa vizinhança, nossos amigos. E que nós venhamos a ter o prazer, Senhor, de internalizar, de guardar com todas as nossas forças essa mensagem poderosa, para que possamos compartilhar com o nosso irmão, para que tenhamos realmente o amor pelas vidas que se perdem
esse amor que vem de Ti, esse amor que o Senhor nos ensinou o apóstolo João, que ele pôde compartilhar essa felicidade em meio a tantas perseguições, Pai, que ele sofreu, perdendo todos os seus irmãos queridos, seus irmãos amados, e declarando que mesmo assim ele é feliz, porque tem algo de mais precioso, o Evangelho de Cristo, guardado em seu coração. Que essa igreja seja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, que se relaciona com essa comunidade sem restrições, sem acepção de pessoas, sabendo que é o Senhor que faz a transformação, que é o Senhor que resgata o perdido. E que a partir do momento que a gente sair daqui, a partir do momento que as pessoas que estão em casa, elas parem de ouvir essa mensagem, elas continuem na Tua presença, elas continuem tendo o prazer de meditar em cada palavra Tua, cada palavra que nos faz, Senhor Deus, enxergar, abrir nossos olhos para contemplar a Tua glória, que é muito maior do que as coisas desse mundo, passageiras, supérfluas. Nos ajuda, Senhor, somos tão falhos, tão limitados, tão fracos, e precisamos do Senhor para Te amar mais, para amar a Tua mensagem, para amar a Tua voz, falando aos nossos corações, falando ao coração do perdido, do pecador, através da Tua mensagem poderosa do Teu Evangelho. Eu oro por esta igreja, para que ela saia dessa zona de conforto que nós encontramos, e saia das nossas casas, das nossas camas, dos nossos sofás, e vá ao encontro daquele que não está aqui nesse momento, e vá até ele, e ore com ele, e leve uma mensagem de esperança, uma mensagem poderosa, que pode alcançar o mais duro coração, que não venhamos a perder a fé, Senhor, para que quando o Senhor voltar, como o Senhor mesmo diz, que o Senhor ainda encontre fé nessa terra, fé de alguém que ama o Senhor Jesus, que ama a Sua mensagem, e nos ajuda a ser essas pessoas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E se alguém aqui essa noite, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o único perfeito, que Ele é o único que pode salvar a sua vida, que nesse momento ela sinta-se incomodada a se colocar de pé, para que a igreja ore por ela. E agora, ainda em oração, você que está aqui, você também continue em oração, você em casa, orando por seus familiares, orando pelas pessoas que você conhece, compartilhando essa mensagem do Evangelho. Senhor Jesus, assim como o Senhor diz, que nós hoje temos a oportunidade de confessar o Senhor diante dos homens, sem medo, assim como esses homens, como esses irmãos, como os apóstolos, não tinham medo diante da morte, de confessar o Senhor Jesus como o único Salvador de suas vidas. Confessar que sem Ele não há esperança, sem o Senhor não há salvação. Que nesse momento, você que se encontra aqui essa noite, a igreja ora por você. Se você entende que você não veio aqui por acaso, que o Senhor tocou no seu coração, para que haja um processo de transformação na sua vida, na sua família, precisa começar em você. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa entender que eu preciso não mais ter vergonha de assumir Jesus, que Ele sim merece toda a glória e toda a honra. Você que veio aqui essa noite, e os irmãos que sabem, conhecem alguém que está aqui essa noite, que ainda não reconheceu o Senhor Jesus. Não estou falando algo, irmãos, que é por capricho, para apenas a gente dizer que essa noite se converteu alguém. Não, irmãos, é uma urgência, é uma necessidade extrema, a necessidade mais importante que o ser humano tem, de confessar Jesus e não negar mais o Senhor Jesus na sua vida. Para que você realmente entenda que é necessário haver um processo de transformação na sua família, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dizer: sim, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor é impossível haver mudança na minha vida, na minha família. Então nesse momento se coloque em pé, sem vergonha, sem medo,
Você que está aí acompanhando, não tenha vergonha de dizer, escrever aí: eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Salvador e eu entrego a minha vida a Ele para ser instrumento nas vidas de tantas pessoas, para que Ele possa me capacitar, para que Ele possa me ensinar a ser um verdadeiro discípulo, a amar a mensagem poderosa do Senhor Jesus. A igreja que está aqui, cada um, o irmão que você está vendo aí ao seu lado, que está aqui essa noite, já tomou essa decisão, já se colocou de pé, dizendo: olha, se é para dizer que eu amo Jesus, não importa o que as pessoas vão dizer, que Jesus é tudo para mim, não importa o que as pessoas vão pensar. O que eu quero dizer é que diante do Senhor, diante dos homens, eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Para que um dia o Senhor Jesus, Ele me confesse diante do Pai, Ele reconheça que um dia eu disse sim para Ele. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu sei que você sabe que você é um pecador. Nem preciso perguntar. Mas se eu pedisse aqui essa noite para que levantasse a mão todas as pessoas que assumem e reconhecem que são pecadoras, que sabem que sem Jesus não há salvação, eu sei que todos aqui vão levantar. E o que é que te impede de dizer sim para Jesus? De dizer: Senhor, seja o meu Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha casa. E o que é que está te impedindo de essa noite dizer: eu quero a partir de hoje dar o primeiro passo para que o Senhor continue me ensinando? E essa igreja, que é uma igreja missionária, que é uma igreja que foi chamada por Cristo para fazer discípulos, ela vai te ajudar, ela vai te acompanhar, ela vai estar compartilhando do que o Senhor tem nos ensinado. Não podemos deixar de falar do que o Senhor tem nos ensinado. E se você disser sim, a igreja vai te procurar. E mesmo que você não faça isso agora, mesmo que agora você tenha a oportunidade de se colocar de pé, para que a igreja ore por você, para que a igreja vá te acompanhar, para que a igreja seja, para que a gente ande juntos, para que a gente aprenda com o próprio Senhor Jesus, você pode procurar algum dos irmãos, qualquer um dos irmãos que você conhece, e convidar ele para ir na sua casa, para você aprender mais do Senhor Jesus. Nosso culto aqui se reúne apenas aos domingos. Nós nos reunimos apenas aos domingos. Mas porque durante a semana nós vamos na sua casa. Porque durante a semana nos reunimos nas casas daquelas pessoas que não podem vir até a congregação.